Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo encontra coragem diretamente de lugar nenhum. Então, bora pro vídeo. O filme começa com a Mistério se apegando um palhaço. E os Salsicha e Scooby tiram fotos com ele porque eles estavam ouvindo um livro de autoajuda. E o palhaço era o gerente do banco. E ele tinha planejado fazer o maior assalto ao banco do século. Só que nisso, o Scooby-Doo começa a meio que se sentir estranho e sai correndo. Então, eles vão atrás do Scooby deixando o gerente pra trás. E isso faz com que ele consiga roubar o dinheiro de novo. Então a Velma tinha colocado um chip rastreador na coleira do Scooby e eles vão atrás dele. Só que o Scooby sai correndo e encontra a casa do Coragem, diretamente de lugar nenhum. E o Coragem, ele tá com a mesma sensação esquisita do Scooby. E o Estácio manda ele ficar quieto. Só que nisso o Coragem vai pra fora da casa e encontra o Scooby. Só que nisso o chão começa a se abrir e começa a sair insetos esquisitos lá de dentro, parecendo alienígenas. E então o filme corta para essa abertura. E agora, cortando a cena, a Mistério tá passando com a van em cima desses bichos, que na verdade eram cigarras enormes. Só que a Muriel encontra todos eles lá fora e falam que se eles são amigos do Coragem, eles podem entrar na casa. Ela pede pro Estácio distrair as visitas enquanto ela vai esquentar a água, mas ele na verdade só queria ficar lendo o jornal dele em paz. E então, obviamente, o clima fica esquisito. Então, depois eles vão pra cozinha e saem um monstro de dentro da pia. E o Scooby e o Coragem conseguem colocar ele pra dentro da pia de volta e ninguém vê nada. Então eles começam a sentir uma sensação esquisita, sabe? De que tem alguma coisa errada. E uma dessas cigarras estava nas costas do Salsicha. Então a mulher passa a vassoura assim e joga a cigarra pra fora da casa. E a Velma acha que o Scooby e o Coragem podem estar ouvindo barulhos que humanos não conseguem ouvir. Então ela vai ajustar esse som no tablet para ver se ela consegue ouvir que o Coragem e o Scooby estão ouvindo. Então o Salsicha vai ouvir o livro de autoajuda de novo e ele começa a falar sobre seus maiores medos. Depois disso, batem na porta, a Daphne abre e não era ninguém. Só tinha um convite lá na porta, que era o prefeito chamando eles para jantarem na casa dele, sendo que nem a Muriel nem o Estácio sabia que tinha um prefeito em lugar nenhum. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Então o Estácio ele vai no caminhão dele com os cachorros enquanto a Muriel vai com o Mistério S.A. na van. Mas o Estácio acaba ficando para trás, porque quem dirige o caminhão onde estão os cachorros é uma cigarra. Então tem uma grande cena de perseguição e ela termina com a cigarra sendo jogada para longe. Eles conseguem salvar o Scooby e o Coragem, porém o caminhão do Estácio cai de um precipício e explode. Então depois disso eles acabam indo até a casa do prefeito na máquina Mistério mesmo, e o Estácio vai lá junto reclamando de tudo, obviamente. E dentro da casa eles escutam tipo um ronco que parecia vir das poltronas. E era verdade, porque elas tinham vida e ataca todos eles. Então o prefeito aparece por lá e tira eles daquele aposento onde eles vão ser comidos pelas poltronas. E ele fala que essa casa é muito velha e tinha muitas coisas estranhas nela. E o prefeito ele fala que ele não lembra de ter mandado carta nenhuma pra ninguém chamando eles pra jantar, mas eles poderiam ficar. Porém, ele só serve pão duro e água. A Velma pergunta ao prefeito sobre as cigarras gigantes, mas ele fala que não sabe de nada sobre isso. Mas ele deixa eles visitarem um museu de lugar nenhum que ficava ali na casa mesmo. Muriel vai com Daphne, Fred e Velma olhar lá no museu enquanto os outros vão pra cozinha procurar comida de verdade. Só que o Estácio ele fica com raiva do Salsicha e Scooby da forma com que eles fazem a comida e vai embora. Só que depois disso, o Salsicha, Scooby e Coragem encontram uma cigarra lá na cozinha e saem correndo, enquanto a Muriel lá no outro grupo encontra pegadas, então isso significava que alguém passou por lá há pouco tempo. Então Velma percebe que algum dos registros de lugar nenhum estava faltando. E nessa cena aqui tem muita referência ao desenho do Coragem, principalmente quando passa um jornal, uma TV antiga que mostra antigos vilões do desenho do Coragem e tal. E o cara do jornal menciona uma base militar ultra secreta, como se essas coisas desses bichos estivessem vindo de lá. Cortando para o Scooby, Salsicha e Coragem, eles veem uma cigarra pegando o prefeito e transformando ele em cigarra também. Então eles fogem até conseguir encontrar os outros. Só que eles acabam passando por uma passagem secreta sem querer. Só que nisso o Salsicha e os cachorros não conseguem passar. E eles ainda ficam tentando fugir da tal da cigarra. Em uma outra grande cena de perseguição, só que dessa vez com mais cigarras. Então a passagem secreta leva o grupo da Velma até uma caverna, onde está a máquina que manda esses sinais para os animais. E quando a Velma começa a mexer nessa máquina, ela meio que começa a hipnotizar as pessoas também. Enquanto isso, a Salsicha e os cachorros caem em um buraco que estava no chão, que as cigarras haviam feito e eles param lá nas cavernas também.
Só que o lugar onde eles passaram, ela é fechada. E aí o Velma percebe que o computador está quebrado também. Só que quando o computador foi quebrado, ela acabou mexendo na gravidade, fazendo eles levitarem. Então eles saem da caverna por uma outra passagem e o Coragem fala que eles podem usar o computador da Muriel porque a Velma precisa pesquisar em um computador. Mas antes, as pessoas hipnotizadas vão deixando o dinheiro todo com o Eustácio na casa dele, inclusive o palhaço lá do início do filme. E a cena corta para os outros tendo que passar por um milharal e a Muriel oferece biscoitos Coragem para eles, que ela fala que são feitos na casa dela, mas não são não. E obviamente esse milharal ia ter que ter pelo menos uma cigarra. E eles acham também um pedaço do exoesqueleto dela. E isso quer dizer que o quê? Agora elas têm asas. Então alguns deles são pegos pelas cigarras e saem voando, sobrando o Salsicha e os 2 cachorros. Então eles acabam escutando esse livro de autoajuda de novo para conseguir desvendar esse mistério sozinhos. Só que nisso, uma cigarra leva o Salsicha também. E o Coragem lembra que a Velma falou para eles que eles tinham que cavar, só que eles precisavam saber aonde. Então o Coragem sai correndo para usar o computador para poder saber onde que eles precisam cavar. E é uma cena muito esquisita porque o tablet da Velma fica dando em cima do computador do Coragem e vice-versa. E tipo assim, eles precisavam cavar para poder encontrar o meteoro que estava debaixo da casa. Só que nisso eles começam a ficar com aquela sensação esquisita de novo. Só que eles conseguem pegar o meteoro e eles precisam fugir das cigarras de novo. Então eles encontram os outros enrolados em várias teias e tiram eles de lá. E eles conseguem fugir daquele lugar deixando as cigarras presas. Porém, uma delas consegue sair e leva a Muriel. Só que o Coragem consegue pegar a Muriel, porém essa cigarra fica uma cigarra gigante. Só que ele rouba o meteoro e fica gigante também. E nisso começa uma grande luta dele com a cigarra e a Muriel ajuda ele a vencer. E essa cigarra era o prefeito. Só que esse prefeito era o grande de um robô. Porque quem estava atrás disso de fato era o Quartz e o Lequac, que eram 2 personagens do desenho do Coragem que apareceram lá naquele jornal que eles viram na biblioteca. E sim, eu não gosto de máscara por parte de máscara, mas dessa vez aqui eu gostei, porque seria completamente um prefeito aleatório que estava causando isso. Era meio que óbvio demais. Então, quando eles de fato descobrem sobre o meteoro, eles se elegeram prefeito e tiveram acesso a todos os arquivos da cidade e descobriram o lugar certo que eles precisavam cavar. Eles queriam o poder do meteoro para ficarem ricos, então eles mandaram o dinheiro para o Eustácio, porque depois eles iriam buscar. O meteoro também afetava as pessoas, as hipnotizando e os animais. Então, obviamente, eles são levados presos. Só que a Mistério S.A. acha que o Lequac e o Quartz usavam máscaras, que eram pessoas disfarçadas, mas não eram. Então, o dinheiro todo que o Eustácio ganhou é levado. E, por último, o Coragem faz uma festa em casa com a Mistério S.A., com os policiais, com o Lequac, o Quartz, com todo mundo lá dentro. E o filme acaba. Bom, e depois de 3 filmes ruins descobridos seguidos, esse aqui ele é um grande alívio. E ele é bem legal porque ele traz o Coragem e os seus personagens depois que a série original já tinha acabado, já tinha encerrado. Então essa é a primeira vez que a gente vê o Coragem depois disso. E então a minha nota é um 7. Ele é legal e ele é muito melhor que o Retorno à Ilha Zumbi, por exemplo. Graças a Deus o filme é bom. Bom, mas então o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like com o post, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!